Eu saúdo os amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a você que está em casa neste momento para curvar sua cabeça, orar ao Senhor, clamar a Deus por este momento, o momento que nós vamos iniciar o nosso culto, o culto ao Senhor, que possamos clamar a Ele pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, clamar a Ele pela nossa fé, que a cada dia sejamos mais fortalecidos, que independente de qualquer situação que nós passarmos, temos esta firme convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar a Deus, pedir que Ele possa nos abençoar o culto desta noite. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, meu Senhor, pela tua grandeza, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, por este momento que iremos cultuar o Senhor. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa conduzir cada um dos momentos deste culto, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar conduzindo, Deus, a direção deste culto, meu Deus. Que o Senhor possa, oh Deus, estar conduzindo os louvores, usando o teu servo que vai estar louvando o seu santo nome. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar graça sobre o teu servo que vai estar na ministração da palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar em cada lar, cada um dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, presente a cada um deles, Senhor, para que eles possam sentir a tua presença, para que eles possam ser edificados através de cada momento deste culto, meu Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos usa, Pai, para a glória do Teu nome, e que tudo aqui seja feito, Pai, na mais perfeita ordem, que o Espírito Santo possa conduzir cada um dos momentos, e que possamos em tudo glorificar o Teu nome. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino do nosso inário. Eu convido nosso irmão Fernando, que vai estar louvando a Deus, que você possa acompanhar. É o 38 do nosso inário. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu nome. O hino é o 38 do nosso inário. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre
Amém, meus irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia, aonde você está, na sua casa, e que possamos ler a palavra de Deus no texto que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 55. Vamos ler este texto, todo o capítulo, 55. Diz assim a palavra de Deus: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente. Comei o que é bom, vós vos deleitais nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamares a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em misericórdia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e as faça brotar, para dar semente ao semear e pão aos que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Sereis com alegria e em paz, sereis guiados aos montes e outeiros, romperão os cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar de espinheiro crescerá cíprese, e em lugar de sarça crescerá murta, e será isto glória para o Senhor e memória eterna, que jamais será extinto. Que Deus possa aplicar esta palavra em nosso coração. O título dela fala sobre oferta de graças, oferta gratuita a todos. Então Deus é quem faz tudo isso por nós. Ele, além de nos dar a esperança, nos trazer esperanças através da sua palavra, Ele nos dá segurança de que vai sempre estar conosco, e o teu nome será glorificado através do que Ele próprio fizer em nossas vidas. Nós vamos continuar louvando a Deus. Convido o nosso irmão Fernando, ele vai estar adorando a Deus, que você possa se concentrar, observando a letra de cada hino, e que Deus possa estar falando aos seus corações através dos louvores. Mais uma vez eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia em nossas vidas. E em momentos tão difíceis, em situação tão complicada, eu me sinto um privilegiado
por ter um Deus, o qual eu posso me ajoelhar, orar e buscar nele o refúgio para passar por tão difícil situação. E eu louvo a Deus porque nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos esse privilégio. Nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso Deus, que segundo a sua palavra e suas promessas, Ele cuida do seu povo de maneira muito especial, muito próxima. E nessa noite, nesse momento específico, meu desejo é que o Senhor possa receber o meu louvor, assim como o seu louvor aí de casa, que nós possamos, nesse momento, não nos derramarmos em súplicas, em petições, mas sim abrirmos o nosso coração em louvor ao nosso Deus, que Ele possa receber o nosso louvor do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, e que esse louvor, Ele adentre o céu, adentre o trono do Senhor, e seja como um cheiro suave em suas narinas, que Ele possa estar recebendo em nome de Jesus o nosso louvor, a nossa adoração, neste momento, que possamos agradá-lo. Esse é o meu desejo nessa noite, que Ele receba o meu louvor, que Ele receba o teu louvor, meu irmão, nessa noite. Esse é o meu verdadeiro desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer o quanto Ele é formoso, o quanto nós o adoramos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor.
te contemplar, Senhor. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te exaltarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te exaltarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor.
apesar de toda luta, toda aflição, estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou aos nossos corações já através dos louvores. E agora nós vamos clamar ao Senhor as suas misericórdias. Eu convido você que está em casa, que possa abrir sua Bíblia, que possa acompanhar a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 64. Nós aqui vamos apresentar ao Senhor os nossos pecados, aquilo que temos a consciência de que caímos em falta com o Senhor. Vamos pedir que Ele possa nos perdoar e nos levar a ter um compromisso sincero, abandonando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Isaías capítulo 64. Diz assim a palavra de Deus: ó, se fendesses os céus e descesses os montes, tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome, os teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes cair terríveis, que não esperavam, descestes os montes, tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouve, nem ouvido se percebeu,
nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalhasse para aqueles que nele temem, nele espera, mas ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te irastes, porque pecamos por muito tempo, temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e que te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consumes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele pelas nossas vidas, pedir que Ele possa ter misericórdia de nós. Às vezes, nesses momentos que nós vivemos, nós até achamos que Deus não está olhando para nós, mas Ele em nenhum momento esquece de nenhum de nós, a nenhum momento Ele nos deixa perecer. Ele está conosco, Ele é misericordioso. Amado Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus de nossas vidas. É o Deus único, que nunca se viu outro Deus igual a Ti. É o Deus único que tudo conhece, tudo criaste, tudo formaste. A Tua palavra nos diz que é para o Teu louvor. E a Ti, ó Deus, que nós apresentamos, ó Deus, as nossas vidas, o nosso procedimento, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa observar cada uma de nossas atitudes, Pai. Que o Senhor possa nos trazer a lembrança, cobrar de cada um de nós, Senhor, tudo aquilo que não é do Teu agrado. Pois queremos, ó Pai, Te servir, Te dar honras, Te dar louvores, mas de forma limpa, Senhor, e digna. Pois nós não somos dignos por causa dos nossos procedimentos, Senhor. Como disse a Tua palavra, somos como trapos de imundícies, que não somos justos, que não somos perfeitos diante de um Deus inteiramente perfeito e justo. Mas Tu, Deus, é quem muda as nossas vidas, é quem nos leva de fato a Te adorarmos, Senhor. E te pedindo assim, ó Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Certamente, ó Pai, podemos glorificar o Seu santo nome. Pois, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Não leva em conta, ó Pai, as nossas faltas do tempo da ignorância, mas nos levas, ó Deus, a andar retamente em Teu caminho, um caminho que é determinado por Ti, um caminho que o Senhor já nos ensina através da Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, visita cada irmão neste momento, Senhor. Ó Pai, trabalha, aplica a Tua palavra, ó Deus, no coração de cada um de nossos irmãos, Senhor. Nos leva a ser servos verdadeiros, andar em caminhos retos, a glorificar o Teu nome, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos leva a sermos verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Que assim seja, Deus, para a glória de Teu nome, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus vai falar aos nossos corações. Antes disso, nós vamos cantar um cântico, né? Nós vamos cantar um cântico, né? Um pedido de misericórdia a Deus, também em forma de louvor. O nosso irmão Fernando tem a oportunidade e em seguida o reverendo Eudes já está com a pregação da palavra.
se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sempre louvando a Deus pela oportunidade que Ele nos tem concedido de compartilharmos da palavra do Senhor nesses dias tão difíceis, esses dias de muito distanciamento social, onde não estamos podendo nos reunir como povo de Deus na casa do Senhor. São dias realmente difíceis para nós, estarmos distante da convivência cristã, estarmos realmente sendo impedidos de vivenciarmos a comunhão cristã nos quadrantes aqui do templo, da igreja, nossos direitos muitas vezes tolhidos. Mas, meus irmãos, nós louvamos a Deus porque nós temos a oportunidade de pregarmos a palavra do Senhor. O povo de Deus continua pregando a palavra do nosso Deus, e nós temos esse meio então para estarmos nos comunicando e comunicando a palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus num salmo bem conhecido, muitíssimo conhecido de cada um de nós, que é o Salmo 126. Salmo 126, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse salmo tão conhecido de toda a igreja. E queremos extrair daqui algumas lições preciosas para a vida do povo de Deus. Salmo de número 126, irmãos, abram suas Bíblias onde vocês estão, acompanhem a leitura da palavra de Deus. Salmo 126 nos diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos pela Tua maravilhosa graça que já nos alcançou. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que a temos conosco e em nossos corações. Rogamos nesse momento que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir na reflexão, na meditação da Tua palavra e venha também aplicá-la em nossas vidas. Venha iluminar nosso entendimento para que possamos compreendê-la cada vez mais profundamente
e vivê-la para a glória do teu santo nome. É assim que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse salmo, como já falamos, é um salmo bastante conhecido da igreja, é um salmo bastante conhecido do povo de Deus, até mesmo porque esse salmo também pode ser considerado como um salmo de ação de graças, um salmo de gratidão, um salmo onde o povo de Deus expressa a sua gratidão a Deus, e que na verdade o salmista aqui descreve as expressões de gratidão a Deus por parte do povo de Deus, quando o Senhor, Ele trouxe o seu povo de volta exatamente a Jerusalém, ou a Judá, ao reino de Judá. Esse salmo, o Salmo 126, o seu contexto, e ele faz uma alusão exatamente àquele momento em que o povo de Deus, que se encontrava no exílio babilônico, foi exatamente recebeu por parte na época de Ciro exatamente a oportunidade de poder voltar para a sua terra e poder refazer, reconstruir tudo que foi destruído no passado pelo exército da Babilônia. Foi exatamente descrevendo o que aconteceu quando o povo recebeu essa notícia. O povo que estava no cativeiro há 70 anos, de repente recebe essa notícia, com certeza pelo arauto do rei, de que o rei baixou um decreto de que todos os povos que eram seus prisioneiros de guerra, poderiam voltar livremente para suas terras, para suas nações, e ali reconstruir tudo que outrora havia sido destruído. Meus amados irmãos, esse salmo vai descrever a reação do povo de Deus quando ouviu essa notícia. Quer dizer que podemos voltar livremente para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa terra, para Canaã, para o reino de Judá, para reconstruir todas as coisas livremente assim. O povo não teve aqui que lutar para conseguir a libertação do exílio. O povo não teve aqui que, digamos assim, ir à luta. O povo não teve aqui que se armar para enfrentar, quem sabe, o exército ali do rei Ciro, para poder conquistar assim a sua liberdade. Não, o povo simplesmente ouviu essa notícia e voltou com certeza para Judá, a terra do povo de Deus, o reino de Judá. E o salmista desse salmo, irmãos, ele vai nos descrever a alegria indizível que o povo ali sentiu naquele momento, quando ele diz no verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É como que não estou acreditando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista descreve a reação do povo, a alegria do povo naquele momento de libertação. O povo agora pode voltar livre para reconstruir tudo o que havia sido perdido no passado. Esse salmo, que faz parte do salmo de degraus ou de peregrinação, exatamente expressa esse momento, aquele momento específico. E meus amados irmãos, nós podemos olhar e queremos olhar para esse salmo e exatamente pensarmos, extrairmos 3 lições para que possamos refletir sobre isso à luz deste salmo, à luz do contexto deste salmo. Em primeiro lugar, queremos olhar para esse salmo e queremos entender e compreender cada vez mais aquele que é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Então, em primeiro lugar, nós podemos ver, a partir desse salmo e do seu contexto, que o nosso Deus é um Deus santo e justo, que julga o pecado da humanidade, ou que julga o pecado do ser humano, ou que julga, podemos dizer, o pecado do seu povo. Quando no verso 1, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Claro que já entendemos, ele está falando da restauração do povo, voltando para o reino de Judá. Mas se Deus está restaurando aqui, é porque algo aconteceu antes,
que o povo que levou o povo a exatamente estar naquele cativeiro. E meus amados irmãos, o que levou o povo de Deus a experimentar e a amargar o cativeiro babilônico não foi outra coisa senão o pecado do próprio povo de Deus. Nós sabemos da história que, primeiramente, antes do cativeiro babilônico, existiu na vida do povo de Deus o cativeiro assírio. O reino do norte foi levado aproximadamente no ano de 722, cativo também. E agora estava somente o reino do sul, mas em aproximadamente 586 a.C., o reino do sul então foi levado também agora pelo império da Babilônia, pelo império babilônico, foi levado cativo. É claro que isso não aconteceu de uma vez só, várias levas aconteceram para que o povo assim tivesse. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído, e tudo isso por conta do pecado do povo, por conta do pecado da apostasia, meus amados irmãos. Deus, ele sempre usou seus servos, os profetas, para avisar ao povo, para alertar ao povo sobre o pecado do povo, para alertar o povo às consequências que poderiam vir por conta dos seus pecados, conforme está na lei do Senhor. Mas o povo não deu ouvido a isso. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, do 1 ao 4, esse quadro fica estampado. Quero ler rapidamente Jeremias 25, do 1 ao 4, que diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Olha o que é que Jeremias está dizendo para o povo, que já faziam 23 anos que Jeremias pregava para aquele povo, apontando o pecado do povo, conclamando o povo a um arrependimento, deixando claro que haveria consequências drásticas se o povo não se arrependesse. 23 anos, mas o povo não dava ouvido. No verso 4 ele diz: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Deus havia avisado ao povo, alertado o povo, usando o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, outros profetas menores também, mas o povo não deu ouvidos ao Senhor. Então Deus permite que seu povo seja levado para o cativeiro babilônico, e essa é uma expressão da justiça de Deus, meus amados irmãos. Quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, dentre os atributos comunicáveis de Deus, existe o atributo ou os atributos morais. A santificação, ou digo a santidade, é um deles, um dos atributos morais de Deus. Mas um outro atributo que também é atributo, faz parte dos atributos morais de Deus, e tem relação também com o atributo da santidade, é claro, é o atributo da justiça de Deus. Esse atributo tem um relacionamento estreito com o atributo da santidade de Deus. E quando falamos sobre a justiça de Deus, tanto devemos entendê-la como justiça remunerativa, como também justiça retributiva. Na justiça remunerativa, Deus, exatamente, podemos dizer assim, Deus dá recompensas ao seu povo, aqueles que o obedecem. Embora essas recompensas não é mérito de quem está recebendo, essas recompensas, Deus assim o faz com base nas promessas pactuais e não nos méritos humanos das obras humanas. Mas no que diz respeito à justiça retributiva de Deus, meus irmãos, a justiça retributiva de Deus é uma expressão da ira divina, é uma expressão da ira do Senhor, e que se relaciona exatamente com a imposição de castigos impetrados da parte de Deus para o ser humano. Foi isso que aconteceu com o povo de Judá. O povo de Judá caiu realmente em vários pecados,
e que nesse conjunto de pecados está realmente o pecado de viver longe de Deus, de virar as costas para Deus, uma expressão usada no Antigo Testamento para se referir ao pecado da apostasia do povo de Deus. Deus realmente julga o seu próprio povo. Deus exerce juízo no seu próprio povo. Deus, na sua justiça, ele exerce juízo, claro, não só na vida do seu próprio povo, na vida da humanidade, como por exemplo aconteceu na época de Noé, no dilúvio. Deus ali exerceu o seu juízo contra a humanidade, como aconteceu também na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e circunvizinhança, como aconteceu também quando Deus mandou as pragas do Egito. Deus estava também exercendo o seu juízo contra os egípcios, como aconteceu também, como tem acontecido, e conforme está revelado no livro de Apocalipse, capítulo 16, quando se refere às 7 taças da ira de Deus, e como também acontecerá no juízo final. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus santo e justo, e que julga o pecado da humanidade, julga o pecado também do seu povo. Portanto, quando o salmista, nesse verso 1, diz: quando o Senhor restaurou, Deus está restaurando, porque algo aconteceu no passado, porque o povo, de fato, caiu no erro, caiu no pecado, não se arrependeu. E Jeremias diz, como já lemos, somente Jeremias passou ele se refere aqui a 23 anos, mas sabemos que o ministério do profeta Jeremias foi muito maior do que isso. Aproximadamente 40 anos se passaram no ministério do profeta Jeremias. Nosso Deus, quando olhamos para esse salmo, embora seja um salmo de gratidão, de exultação, de alegria por libertação, por restauração, é um salmo que nos mostra quem é o nosso Deus. Um Deus justo e santo, e que julga o pecado humano. Em segundo lugar, irmãos, o nosso Deus, à luz desse salmo, é um Deus misericordioso, que perdoa e restaura o seu povo. Não podemos esconder, não podemos maquiar essa realidade abençoadora da parte do nosso Deus. Por um lado, sim, ele é um Deus santo e justo, e que exerce sua justiça na vida do ser humano, inclusive sua justiça retributiva, como temos falado. Mas o nosso Deus, meus amados irmãos, também, mesmo assim, ele não deixa de ser um Deus misericordioso e que perdoa e restaura o seu povo. No verso 1 está claro, temos falado, o salmista de forma muito clara, estampadamente ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O nosso Deus é um Deus que restaura. No versículo 4, o salmista clama agora por restauração: restaura, Senhor, a nossa sorte. O nosso Deus, esse salmo nos mostra que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que restaura. Deus restaurou o seu povo, restaurou a sorte do seu povo, como já falamos. Quando Ciro baixou então o decreto, no ano de aproximadamente 1537 a.C., ele baixou o decreto, como já falamos aqui, que todos os povos, prisioneiros de guerra, que estavam ali no seu reino, poderiam voltar livremente para as suas terras, para as suas nações, e reconstruir tudo que foi destruído outrora. Ciro, a política realmente de Ciro era bem diferente de alguns reis que dominavam o mundo e que vieram antes dele. Enquanto a política de outros reis era exatamente deportar o povo, tirar o povo de sua terra, os prisioneiros de guerra, um povo que se tornara vassalo dele, tirar de suas terras e deportar para uma terra distante. Ciro fazia o contrário. Ciro dizia: quero cada um em suas próprias terras. O povo ia continuar, claro, agora em suas próprias terras, e podiam ter a oportunidade de restaurar tudo que havia perdido. Isso demonstra, meus irmãos, a misericórdia do nosso Deus. Isso demonstra, meus amados irmãos, que o nosso Deus, na sua misericórdia, ele perdoa e restaura o seu povo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver vários exemplos bíblicos, irmãos, de restauração, onde Deus também revela desse jeito
dessa maneira, a sua misericórdia e dá e concede o seu perdão, restaurando a vida do seu povo. Nós podemos ver, por exemplo, na vida de Davi, do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que adulterou e também se tornou um homicida, um assassino, foi o mentor da morte de Urias. É claro que ele sofreu as consequências de tudo isso, mas é claro também que a misericórdia do Senhor o alcançou. O salmista se arrependeu profundamente. Alguns salmos, principalmente o Salmo 51, demonstra isso, o arrependimento do rei Davi, e o arrependimento do rei Davi por um lado, e o perdão misericordioso de Deus por outro. Deus restaura e restaurou a espiritualidade do seu servo. Nós podemos olhar para a palavra de Deus também, irmãos, e podemos ver na vida do povo de Deus, na época do sacerdote, profeta e juiz Samuel, quando o povo de Deus estava longe de Deus, quando o povo de Deus até mesmo perdeu a arca da aliança para exatamente o seu arqui-inimigo ali, na época que eram os filisteus. Naquele momento, depois de 20 anos em que a arca estava na terra dos filisteus, o povo de Deus se reuniu e chamou Samuel e pediu para que Samuel orasse pelo povo de Deus. O texto nos diz em 1 Samuel 7 que o povo se arrependeu. Naquele momento o povo se arrependeu, o povo voltou para o primeiro amor. Samuel disse: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os Baalins e as Astarotes. O povo estava mergulhado no pecado da idolatria. O povo se arrependeu, o povo se reuniu para orar, e isso em jejum. E o povo confessou seus pecados, o povo abandonou seus pecados, e ali Deus restaurou aquele povo. E o inimigo que estava prestes a invadir o território de Israel, Deus realmente derrotou o adversário, que eram os filisteus, e Deus restaurou não somente a espiritualidade, a religiosidade no meio do povo, mas restaurou também algumas coisas que o povo havia perdido. Deus restaurou a paz no meio da sociedade, do povo de Deus, com suas fronteiras. Deus restaurou também até mesmo algumas cidades que o inimigo havia tomado antes. O povo reconquistou as cidades, o povo conquistou de volta aquelas cidades, porque Deus é um Deus que restaura. Nós podemos ver no Novo Testamento um dos exemplos disso, existem muitos, mas podemos citar aqui o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que andava com Cristo, que ouviu os ensinamentos de Cristo, que viu vários milagres de Cristo, que foi comissionado também por Cristo, mas que na hora crucial, literalmente falando, ele negou a Cristo. Mesmo Jesus Cristo já tendo avisado, isso não impediu que Pedro negasse a Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que depois disso, meus amados irmãos, ele chorou amargamente, ele se arrependeu de fato. E Jesus Cristo, depois que Cristo ressuscitou e que estava entre os apóstolos, na beira da praia, Jesus chama o apóstolo Pedro e diz: tu me amas? E Cristo pergunta 3 vezes. Há uma grande relação, porque Pedro também o negou 3 vezes. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Enfim, Jesus ali já havia perdoado o apóstolo Pedro, e agora Jesus ali o restaura o seu ministério. Pedro não deixou de ser apóstolo, Jesus não o, vamos dizer assim, o expulsou do colégio apostólico. Pedro iria continuar sendo apóstolo, continuar exercendo o apostolado, claro, para a glória de Deus. Pedro tem exatamente sua comunhão com Cristo restaurada e tem seu ministério também garantido por Cristo. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que exerce juízo na vida também do seu povo. Mas, por outro lado, o nosso Deus é um Deus misericordioso que perdoa e restaura o seu povo. O povo diz aqui, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Um povo que estava no cativeiro há tanto tempo, mas chegou o dia da restauração, porque Deus é misericordioso. Em terceiro, irmãos, e último lugar,
nós podemos continuar olhando para esse salmo e entendendo nesse salmo o que Deus tem feito pelo seu povo, entender a partir disso quem é o nosso Deus. E podemos olhar para o salmo mais uma vez e entender que o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus que inclina os seus ouvidos para o clamor de seu povo, sempre de acordo com suas promessas e no tempo determinado ou pré-determinado por Ele mesmo. Deus é um Deus que inclina os seus ouvidos para o clamor de seu povo, sempre de acordo com as suas promessas e no tempo pré-determinado por Ele mesmo. Na segunda parte desse salmo, esse salmo se divide em duas partes, é bem didática a divisão desse salmo, está bem clara a divisão dele, do 1 ao 3 e do 4 ao 6. Na segunda parte, que é do 4 ao 6, nos mostra o clamor do povo de Deus. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. No versículo 4 tem um clamor: restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura ao tu que és misericordioso e que perdoa e que restaura o teu povo. No versos 5 e 6 há metáforas. No verso 5 nos fala, no verso 4, ainda na segunda parte do verso 4, ele diz: como as torrentes no Negueb. O Negueb ficava no sul de Judá, do território de Judá. E quando, na época da seca, muitas vezes por conta das neves em cima dos montes, as neves se derretiam e então vinha uma certa como que avalanche de água inundando aquela terra seca, inundando aquela sequidão. O salmista está usando essa metáfora para expressar como estava o coração do povo lá exatamente na Babilônia, lá no cativeiro babilônico. O povo estava com o coração seco, a terra árida, o coração árido, amargando o peso e as consequências do seu pecado. Mas Deus restaurou o coração do povo, restaurou a espiritualidade do povo, restaurou a comunhão do povo com Deus. E isso ele associou a exatamente o Negueb, na época da seca, quando de repente vem uma enchente, vamos dizer assim, uma enxurrada de água que desce dos montes por conta das neves derretidas. Ele diz que ele clama de Senhor, restaura também. Ele está clamando dessa forma. Usa a metáfora do Negueb. No versículo 5 e 6, ele usa uma outra metáfora, a metáfora da colheita, do plantio e da colheita. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Não é fácil sair semeando, plantando, na expectativa: será que vai frutificar ou não? Será que teremos uma boa colheita ou não? Grandes são as expectativas. Mas quando chega o tempo da colheita, a alegria toma conta também do coração. Tudo isso para ilustrar o que aconteceu com o povo de Deus, que outrora estava no cativeiro e agora estava de volta para a sua terra natal. Mas nós precisamos entender e compreender, à luz desse salmo e do seu contexto histórico: sim, foi Deus quem restaurou, sim, foi Deus que atendeu o clamor do seu povo, mas Deus atende o clamor do seu povo sempre de acordo com suas promessas e no tempo pré-determinado por Ele mesmo. Para isso, eu quero ler apenas 2 textos rapidamente, irmãos. Primeiramente, o texto de Jeremias, que se encontra em Jeremias, no capítulo 29. E eu quero ler dos versos 10 ao 14. Os irmãos podem abrir suas Bíblias aí, podem também acompanhar. Jeremias 29, versos 10 a 14. O contexto é exatamente de cativeiro. E Deus usa Jeremias para mandar uma carta para lá onde o povo estava no cativeiro, para orientar o povo no que o povo deveria fazer, porque tinha gente que estava se levantando como que fosse profeta de Deus e não era, e estava pregando paz no momento que não era de paz.
Jeremias 29, do 10 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Nesse texto aqui, irmãos, onde Deus fala para Jeremias, para que Jeremias passasse para o povo essa orientação divina. Deus, ele tanto se refere ao tempo que ele mesmo predeterminou para que o povo estivesse e passasse lá no exílio babilônico. Como Deus também faz várias promessas. Deus faz aqui a promessa de restauração, a promessa de trazer o povo de volta, mas somente quando completasse os 70 anos. Mas nessas palavras de Deus a Jeremias, para que Jeremias falasse para o povo, Deus também mostrou o que é que o povo deveria fazer. Vocês têm que clamar a mim. Vocês vão clamar a mim e eu vou ouvir vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Vocês vão passar a invocar a mim, porque Deus estava tratando com o povo que virou as costas para Deus, o povo que apostatou da fé. Deus levou o povo para o cativeiro e lá Deus iria tratar com o povo. E lá, depois de tratado por Deus, o povo iria invocar o Senhor, e invocar de todo o coração, e Deus iria ouvir o seu povo. E Deus iria restaurar a sorte do seu povo, como o salmista no Salmo 26 já descreve para nós. Mas isso somente a partir das promessas que Deus fez e no tempo predeterminado por Ele. Se nós olharmos ainda no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 9 está contido aqui a oração de arrependimento que o profeta Daniel faz. E nós sabemos que Daniel aqui ele está exatamente no cativeiro. Ele está no cativeiro babilônico, ele também foi levado para o cativeiro babilônico. Já sabemos da história dele. Ele aqui no capítulo 9, ele ora, ele se arrepende, ele clama a Deus, ele intercede por ele, pelo povo, ele próprio se arrepende dos pecados da nação toda, o pecado era nacional. Mas veja o que é que ele diz, e eu quero ler apenas os versos de 1 a 3 do capítulo 9 de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Os caldeus aqui são os filisteus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel está falando, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 13 ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, para buscar o Senhor, se humilhando diante do Senhor, orando, jejuando, se humilhando diante do Senhor. Ele, o profeta Daniel, estava lá no cativeiro, ele fez parte daquele contexto. Ele estava sofrendo tudo que o povo ali estava sofrendo. Talvez a sua posição fosse privilegiada, porque ele fazia parte da corte do rei, já sabemos da história. Mas ele o seu coração sofria por estar longe da sua terra, por não poder buscar o Senhor juntamente com o povo de Deus livremente, por não ter liberdade para fazer isso. Porque foi cerceado todo o seu direito, o direito da liberdade, o direito de culto, etc, etc. Ele então vai buscar na palavra de Deus e ele lê no livro de Jeremias e entende que Deus falou ao profeta Jeremias que só depois de 70 anos. Então Daniel vai orar ao Senhor, irmãos, ele vai orar
pautado no que Deus falou, pautado na promessa que Deus disse, como já lemos no livro do profeta Jeremias. Entenda a oração do profeta Daniel, pautada nas promessas de Deus, e com certeza esperando o tempo de Deus, os 70 anos se completarem, ou se concluírem. Daniel, o profeta, clama por restauração. Claro, ele confessa os pecados do povo, clama a Deus por perdão, misericórdia, clama a restauração, mas ele entende, há um tempo predeterminado por Deus, e Deus vai nos atender porque Ele prometeu. A oração do profeta foi baseada nas promessas de Deus. Deus prometeu ao profeta Jeremias para que ele dissesse ao povo: olha, depois de 70 anos eu vou agir, depois de 70 anos eu vou restaurar, depois de 70 anos vou libertar o meu povo, depois de 70 anos vou trazer meu povo de volta. A promessa está feita. Agora o povo tem que se arrepender e tem que clamar ao Senhor. Esse é o nosso Deus, meus amados irmãos. É um Deus que tem seus planos santos e preciosos com relação ao seu povo. É um Deus da aliança que faz promessas, as quais estão na sua palavra, e Ele cumpre cada uma delas, porque Ele vela sobre sua palavra para a cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E nós, meus amados irmãos, devemos com certeza confiar e continuar confiando neste Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus, sim, que trata o pecado do seu povo, exerce justiça no meio do seu povo, mas um Deus também que é misericordioso e restaura o seu povo, e um Deus que ouve, que dá ouvidos ao clamor do seu povo, sempre de acordo com suas promessas e no tempo predeterminado por Ele. Olhando para esse salmo, irmãos, salmo então 126, nós podemos, à luz desse salmo e do contexto histórico desse salmo, nós podemos ver quem é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, a partir disso, então, e compreendendo quem é o nosso Deus, de acordo com o que já temos falado aqui, nós podemos agora aplicar essas lições que temos compartilhado e pensar no seguinte: se o nosso Deus é exatamente assim, então o que devemos fazer no nosso relacionamento com Ele, quando passarmos por situações semelhantes? Devemos fazer, irmãos, o que o povo de Deus fez e que está aqui descrito nesse salmo. Como já falamos no início, esse salmo é um salmo de gratidão a Deus por conta da libertação, da restauração. O povo evidencia gratidão a Deus, se alegra na presença de Deus, pelos feitos de Deus. Então o que devemos fazer? Devemos, irmãos, ser gratos a Deus, reconhecendo a bondade de Deus em nos abençoar. Devemos ser gratos a Deus, reconhecendo que Ele, pela sua misericórdia e graça, Ele nos remiu, nos salvou em Cristo Jesus. Assim como Deus restaurou a sorte do seu povo, trazendo de volta do cativeiro, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra do Senhor. Nós devemos entender, se temos a certeza da nossa salvação em Cristo, devemos ser gratos a Cristo, ser gratos a Deus constantemente, diariamente. Devemos expressar a nossa gratidão a Deus, porque um dia Ele enviou o seu Filho Jesus, para que lá na cruz vertesse o seu sangue, para que assim pudéssemos ser salvos, meus amados irmãos, os nossos pecados pudessem ser perdoados e nós pudéssemos receber a salvação eterna em Cristo Jesus. Somos salvos, já fomos salvos da ira de Deus, que virá sobre o mundo inteiro daqueles que não conhecem a Cristo. Então devemos expressar nossa gratidão a Deus constantemente. João Calvino, comentando esse salmo, e comentando exatamente essa expressão de gratidão do povo de Deus, ele diz: o profeta exorta, e o profeta que ele fala aqui é o escritor do salmo, é o salmista. O profeta exorta os fiéis que haviam regressado do cativeiro à gratidão, e enaltece de modo sublime a graça exibida no livramento deles, a fim de mostrar-lhes, sem dúvida alguma, que estão sendo trazidos de volta à sua pátria pela mão de Deus, e não por uma conjuntura fortuita de circunstâncias ou pelo favor dos homens. Devemos reconhecer
fomos salvos pela graça de Deus, devemos reconhecer que Deus nos escolheu para Ele mesmo antes da fundação do mundo, pela sua livre vontade, meus irmãos, pela sua livre e graciosa vontade para com as nossas vidas, Ele nos escolheu. Portanto, devemos ser gratos a Deus constantemente. Devemos também, aplicando ainda esse salmo, devemos também clamarmos a Deus sempre que enfrentarmos situações difíceis, sejam elas quais forem. Devemos sempre clamar a Deus, como Deus falou para Jeremias, falar para o povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Devemos clamar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, mas devemos fazer isso, irmãos, sempre baseados nas promessas de Deus. Já falamos sobre isso. Nas promessas que Deus faz para o povo do pacto, que somos nós, promessas pactuais e que estão aqui registradas na sua palavra. Devemos, como povo de Deus, clamar a Deus, buscar a Deus de todo o coração, com base nas suas promessas, nas promessas do pacto. E devemos, como povo de Deus também, e em último lugar, meus amados, esperar pacientemente o tempo de ação de Deus, crendo piamente que no tempo dele tudo acontecerá. O salmista, em outro salmo, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Com certeza, o salmista lhe dá testemunho de que ele clama a Deus, e Deus o ouve. Com certeza, Deus o atende no tempo que Deus predeterminou para aquilo, para o atender. Como povo de Deus, já sabemos disso. Devemos esperar com paciência, devemos saber esperar pacientemente o tempo de Deus, porque Deus tem um tempo predeterminado para todas as coisas, e devemos esperar o tempo da nossa total restauração. A promessa da volta de Cristo é certa. Devemos aguardar a volta de Cristo, meus amados irmãos, como igreja do Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, devemos aguardar em santidade de vida, devemos aguardar e apressar, devemos esperar e ter a certeza que Cristo vai voltar. No tempo de Deus, tudo vai acontecer conforme os planos de Deus e para a glória de Deus. Sim, meus amados irmãos, estamos vivendo tempos tão difíceis, mas o tempo que estamos vivendo é um tempo em que Deus está exercendo a sua justiça sobre a terra, está exercendo a sua justiça sobre a humanidade, está exercendo a sua justiça retributiva sobre a humanidade. Estamos num tempo em que muitas das revelações do Apocalipse estão se cumprindo. Deus está revelando para a humanidade a sua ira. E nós, como povo de Deus, nesse tempo, devemos nos refugiar em Deus, continuar pregando a palavra e aguardar a volta de Cristo. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que assim seja conosco e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus aplique esta palavra em nossos corações e que possamos nos alegrar, porque Deus é um Deus bondoso e misericordioso, que apesar das nossas faltas, da nossa injustiça, Ele procura nos corrigir e trazer de volta para junto deles, derramando o seu amor em nossos corações. Nós vamos agora, meus irmãos, participar deste momento de dízimos e ofertas. E, como vocês já sabem, nós utilizamos o QR Code, né, que fica ao lado da nossa da imagem, né, na sua TV, e que neste momento possamos fazer isso para a glória de Deus. E eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, quando Paulo recebe a ajuda financeira para a manutenção da obra do Senhor, dada pelos filipenses. Então ele ressalta aqui a importância do cuidado daquele povo
para com a obra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 14 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Todavia fizeste bem associar-vos à minha tribulação. E sabeis também, vós, os filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não só uma vez, mas 2 vezes o bastante para a minha manutenção, para minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crer. Recebei tudo e tenha em abundância. Estou suprido desde Epafrodito. Se passou as mãos ao que veio da vossa parte, com aroma suave, com sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Deus não nos dá em troca do que nós damos para Ele, mas aquilo que nós entregamos para Ele é um reconhecimento de que Ele é o Senhor de nossas vidas e tem abençoado e suprido nossas vidas e não vai nos deixar faltar nada. Que Ele possa, neste momento, receber os nossos dízimos e ofertas como forma de gratidão a Ele. Em nome de Jesus, vamos louvar a Deus. Nosso irmão Fernando vai estar louvando a Deus enquanto você procede este momento de gratidão e adoração a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Oremos ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pois tu se lembra de nós, de cada um de nós a cada momento, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque até aqui não tem nos faltado nada, Senhor. Não tem nos faltado o alimento, não tem nos faltado a paz, porque o Senhor tem chegado, se aproximado de cada um de nós, nos abençoado, Pai, suprido todas as nossas necessidades. E eu te agradeço, ó Deus, por cada um dos teus servos que tem dizimado, que tem ofertado, ó Deus, na tua casa,
compreendendo, ó Deus, cada um deles, ó Pai, que esta é uma necessidade, ó Deus, para a tua obra, para a manutenção da tua obra, é uma ordem que a tua palavra, ó Deus, nos orienta. Te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite cada um dos teus servos, Pai, independente dele poder ou não contribuir com a tua obra, mas a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, assista com cada um deles, Pai, não deixando faltar, ó Deus, o pão de cada dia na casa de nenhum dos teus servos, que as suas necessidades sejam supridas, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a tua igreja, Pai. Te peço, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor use, ó Deus, o teu povo também, com um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para também acudir os necessitados, observando, Senhor, cada um daqueles que está passando por uma luta, necessitando de alguma coisa nas suas casas, que os nossos irmãos também possam chegar juntos e que possamos, ó Deus, abençoá-los também com aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor possa, ó Deus, abençoar a tua igreja, Pai. Somos gratos por tudo, somos gratos pela tua bênção, ó Deus, uma bênção que tem sido um grande diferencial em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu servo, o reverendo Eudes, abençoa, ó Deus, toda a direção, ó Deus, da igreja, Senhor, os teus servos que têm sido usados, ó Deus, para pregação da tua palavra, para meditação, para louvores a ti, Senhor, e todos nossos irmãos que estão em seus lares, Senhor, ó Deus, abençoa cada um deles, Pai, traz esperança, ó Deus, ao coração de cada um deles, renova as forças, Pai, para que possamos vencer todo o momento que nós estamos vivendo, mais seguros no Senhor, confiantes no Senhor, perseverando no Senhor, sem abandonar jamais a nossa esperança, a nossa fé, glorificando o teu nome, Pai. Deus, eu já te agradeço desde já, ó Deus, por este momento que o Senhor me concedeu de dirigir este culto, Pai. Eu agradeço a ti, ó Pai, e te peço, ó Deus, perdão se alguma falta eu cometi, mas que o Senhor possa, ó Pai, a cada um de nós usar para a glória do seu santo nome, Pai. Te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra ao reverendo Eudes, que ele vai fazer a oração final e concluir o culto desta noite. Meus irmãos, antes de nós orarmos, encerrando o culto desta noite, eu quero aqui fazer um apelo no sentido de que nós estamos precisando assistir aqueles irmãos e aquelas famílias que estão passando por necessidades. A igreja tem o seu dever, e isso é uma expressão de amor, segundo a palavra de Deus. Quando nós assistimos nossos irmãos em Cristo, devemos fazê-lo como expressão do amor cristão. Nós sabemos que estamos passando por um momento de crise econômica, retração econômica, estamos passando por um momento difícil nesse sentido também, e isto não somente nacionalmente, mundialmente, claro. Então nós precisamos assistir aqueles que estão necessitados. Estamos passando por um momento onde o índice de desemprego tem aumentado, e nós precisamos realmente, como igreja do Senhor, fazer frente àqueles que estão necessitando. Então o nosso apelo aqui, irmãos, é exatamente sobre os itens alimentícios, que os irmãos contribuam com os gêneros alimentícios, tá certo? Não se esqueça disso, não se esqueça, é urgente isso aí, que a igreja continue contribuindo com a cesta básica, continue contribuindo com os gêneros alimentícios. Se você puder passar aqui no templo, você pode passar e deixar, não precisa nem entrar, terá alguém aqui e vai receber, claro. Mas se você não puder de jeito nenhum, você avisa a junta diaconal. Nosso irmão Diácono Walter é o presidente da junta diaconal. Você entra em contato com ele, com certeza a junta diaconal vai buscar na sua casa, onde quer que você esteja, você vai dizer onde é o local melhor, enfim. Mas não deixe de contribuir com os gêneros alimentícios da cesta básica
nós precisamos estar assistindo muitas famílias da nossa igreja. Não deixe também de continuar orando pela nossa construção e contribuindo também com a construção. Vamos orar, vamos orar mais uma vez. O presbítero Raimundo orou pelo recolhimento, né? Mas vamos orar então, encerrando, e depois encerraremos com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que restaura o Seu povo, é um Deus zeloso, é um Deus santo. E nós Te agradecemos porque podemos ver isso claramente na Tua palavra. Te agradecemos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai amado, pela promessa de que Cristo voltará, e nós sabemos que Ele sim voltará. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos escolheu para Ti mesmo antes da fundação do mundo. Te agradecemos porque sabemos que mesmo passando tantas lutas, momentos difíceis nesta terra, o Senhor está conosco e é quem cuida de nós. Nós queremos nesse momento, ó Deus, interceder por aqueles que, ó Pai amado, estão lutando contra o desemprego, por esse momento, ó Deus, de dificuldade para todo mundo, em todos os aspectos da vida. Nós clamamos que o Senhor esteja abrindo portas de emprego para aqueles que perderam seus empregos. Clamamos que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada lar, de cada família. Clamamos, Pai amado, e suplicamos para que o Teu povo esteja contribuindo com a cesta básica, ó Deus, para que possamos estar, ó Pai amado, assistindo várias famílias que estão necessitando. Te agradecemos, Pai, pela construção. Rogamos que o Senhor esteja também despertando o Teu povo para continuar contribuindo com ela. Te agradecemos por esse momento onde podemos compartilhar da Tua palavra. E rogamos por todos aqueles que ouviram da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja aplicando em cada coração. Recebe nossa gratidão por tudo, Pai. Assim Te pedimos, assim Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebais a bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.